Nós voltamos com o programa Propósito de Vida. Agora nós vamos com a mensagem de hoje. Vamos falar sobre unidade e comunhão. Você tem algum problema na sua igreja e de repente mudou para outra igreja? Eu tenho uma palavra profética para você. Então, ouçam essa mensagem. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, diz assim: vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Olha, Deus deseja profundamente que experimentemos a unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Se você destruir, você estará rasgando o coração do corpo de Cristo. O nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de altruísmo e de harmonia perfeita. Se você é parte da família de Deus, é a sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer todo o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e proteger a harmonia na sua igreja e entre todos os crentes. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E como que a gente pode fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações práticas. Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não nas nossas diferenças. Paulo nos diz assim: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como crentes, partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que a gente poderia enumerar. É nesses temas e não nas nossas diferenças pessoais que devemos nos concentrar. Deus quer unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade, não devemos deixar que as nossas diferenças nos dividam jamais. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os propósitos de Deus para cada um de nós em sua igreja. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis. A lista ela pode ser bastante longa, né? Conflitos, mágoas, hipocrisias, fofocas, legalismo e alguns outros pecados. Em vez de a gente ficar abalado e surpreso, a gente deve lembrar que a igreja ela é composta de pecadores de verdade, inclusive nós mesmos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros e às vezes até intencionalmente, às vezes sem querer. Mas, em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que for de alguma forma possível. A reconciliação, não a evasão, a fuga, que é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Se divorciar da igreja, o primeiro sinal de decepção ou desilusão indica a falta de amadurecimento espiritual. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não existe uma igreja perfeita para onde escapar. Toda igreja tem o seu próprio conjunto de fraquezas e de problemas, e você logo ficará novamente desapontado. Então, prefiro incentivar ao invés de criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Quando você critica o que outro crente está fazendo na fé e com sincera convicção, você está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo, se ele está fazendo sempre certo. Sempre que eu julgo outro crente, 4 coisas acontecem instantaneamente. Eu perco a minha comunhão com Deus, eu exponho o meu próprio orgulho, insegurança, eu me coloco numa situação pelo qual serei julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. Um espírito crítico
é um vício dispendioso. A Bíblia chama Satanás de acusador dos nossos irmãos. Culpar e criticar os membros da família de Deus, queixando-se deles, é trabalho do diabo. Então, no momento em que fazemos o mesmo, nós estamos sendo ludibriados para fazer o trabalho de Satanás. Recuse dar ouvido a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem parte da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las se quiser proteger a sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receber uma mercadoria roubada. Isso o faz, de igual modo, culpado pelo crime. Quando alguém começar a fofocar no seu ouvido, tenha coragem de dizer, por favor, para. Eu não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que fofocam para você também vão fofocar sobre você. Tais pessoas não são de confiança. Uma outra coisa importante, apoie o seu pastor e os seus líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. Os pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflitos. Eles também receberam a impossível tarefa de tentar fazer com que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. A Bíblia é clara sobre como nós devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis aos seus líderes pastorais. Ouçam seus conselhos. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para sobrecarregá-los. Por que você quer tornar as coisas difíceis para eles? Os pastores algum dia estarão perante Deus e terão de prestar contas de como zelaram por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Mas você também vai ter que prestar contas. Você prestará contas a Deus sobre a forma que seguiu seus líderes. A Bíblia dá aos pastores instruções específicas sobre como lidar com pessoas desagregadoras no meio da congregação. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o contrário, enquanto oram, para que elas mudem. Devem admoestar aqueles que são polêmicos, rogar por harmonia e unidade, repreender os que forem desrespeitosos com a liderança e remover aqueles desagregadores da igreja, caso não considerem os avisos. Protegemos a congregação quando nós honramos os que nos servem como líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, necessitam dos nossos incentivos, do nosso apreço e amor. Então, recebemos as seguintes orientações. Agora, lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Eu desafio a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Se empenhe nisso com todo o seu esforço e Deus vai se agradar. Nem sempre será fácil. Algumas vezes você terá que fazer o que é melhor para o corpo e não o que é melhor para si mesmo, mostrando preferência pelos outros. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou em uma família chamada igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós em vez de eu e nosso em vez de meu. Deus diz, não pensem só em seu próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja um local mais aconchegante, mais amoroso? Existem muitas pessoas na sua comunidade que estão procurando amor e um lugar a qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, mesmo que as portas estejam fechadas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Muito bem.
bem, estamos chegando no final do programa Propósitos de Vida. Eu quero agradecer a sua audiência e convidar para, na próxima semana, assistir a nossa programação com mais mensagem, mais propósitos de Deus para a vida de cada um de vocês. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Eu fosse o meu irmão, quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,